Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Hoje nós vamos finalizar a bermuda masculina. Se você perdeu as duas aulas onde eu ensinei a fazer o molde da bermuda masculina através de uma cópia e dei uma aula de corte com bastante dicas, você clica aqui em cima, ó, que você vai conseguir assistir, tá bom? Hoje eu vou ensinar a costura dessa peça, que tem bastante informação também. Então vamos lá para a aula de hoje? Eu vou começar a costura dessa bermuda preparando os bolsos. Eu tenho aqui dois bolsos de tamanhos diferentes, mas a preparação é igual para os dois. Eu vou mostrar mais aqui no papel do que no tecido, porque o tecido é escuro, está dando um contraste grande aí na tela. Eu até coloquei um tecido bege aqui embaixo para não dar muita interferência. Eu vou tentar mostrar sem fazer muito contraste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o bolso pro tecido. Eu fiz aqui toda a marcação do bolso no tecido. E depois eu virei essa parte de cima, que é a margem de costura, para o lado avesso. Assim. E aí passei uma costura aqui, ó. Só prendendo esse tecido aqui, ó, na parte de baixo. Vou mostrar nesse aqui. Tá vendo que tá costurado aqui, ó? Feito isso, eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, e vou virar pro lado direito, assim. E vou passar uma costura seguindo a margem de costura que tem aqui na lateral, ó. Vou passar aqui, ó. Faço isso dos dois lados, igual esse aqui que eu já fiz, ó. Tá vendo? A costura tá aqui na lateral, ó. Aqui e aqui. Naquele local onde foi costurado, você vai virar ele todo pra fora aqui, ó. Usa a tesoura para empurrar o cantinho. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo no tecido, do jeito que eu fiz esse aqui, ó. Aí pelo direito, pelo avesso fica duas costuras, mas pelo direito fica uma só. Ó. Nessa margem de costura que tá em toda a volta aqui, eu vou jogá-la pro lado avesso, assim, toda ela. Igual eu fiz aqui, ó. Aí eu alfinetei. Se o seu tecido for um tecido que passa e fica vincado, você pode só alfinetar e passar que ele já fica no lugar. Porém, esse tecido aqui não vinca muito bem, então eu não vou passar ele não. Eu vou alfinetar aqui e aqui eu tenho duas opções. Já pregar no bolso do jeito que está aqui ou fazer como eu fiz na beiradinha de cima aqui, ó. Então eu passo uma costura em toda a volta aqui, mas eu não vou passar a costura na beiradinha não, vou passar um pouquinho para dentro em toda a volta. Só que essa costura vai ficar aparecendo, então tem que ser uma costura bem feita. Depois, na hora de pregar o bolso na bermuda, eu vou costurar na beiradinha aqui, ó. Então, se eu fizer dessa forma, aqui vão ter duas costuras aparentes. Se você quiser também, você pode alinhavar, aí você tira os alfinetes, na hora de pregar você passa só uma costura na beirada aqui, ó. Aí nesse caso não vão ter duas costuras, porque depois você vai puxar o alinhavo e não vai ficar aparecendo nada aqui. Depois de costurar os bolsos, eu reservei eles e agora eu vou costurar aqui os ganchos da bermuda. Então eu tenho aqui costas e frente. Aqui eu vou fazer a costura inglesa e para isso eu deixei o avesso para dentro, ou seja, avesso com avesso. Então a parte direita do tecido está para fora. E eu coloquei gancho com gancho e aí eu vou costurar, ó. Coloquei alfinetes prendendo para facilitar. Como aqui é uma costura de 1,5 cm, eu risquei aqui, porque fica mais fácil de costurar.
Aqui é um giz que sai depois, então, porque aqui é o lado direito, né? Então tem que ter cuidado na hora de riscar aqui. Então eu risquei aqui com a largura de 1,5 cm e aí vou costurar o gancho das costas e o gancho da frente. O da frente é só esse pedacinho aqui, ó. Eu já costurei os ganchos e vou dar acabamento na parte das costas primeiro. Então foi costurado aqui e aqui eu tenho a margem de costura. Um lado eu deixei solto e o outro eu prendi com alfinete. Aqui em cima é a cintura, ó, e um lado tá preso com alfinetes. E esse lado que tá solto aqui, eu vou cortar nele aproximadamente meio centímetro. Pode ser um pouquinho mais que meio centímetro, porque eu tenho 1,5 cm de margem de costura e eu quero que o resultado final fique com a largura de 1 centímetro. Então eu vou tirar aqui um pouquinho mais que meio centímetro, vou cortar mesmo, de cá de baixo até lá em cima. Agora eu pego o tecido que está maior, que é o do lado esquerdo, jogo por cima aqui do menor, tombando ele para a direita lá, e aí eu passo por baixo dele, ó, assim, ó. Aí alfineto, igual eu fiz aqui em cima. E essa parte não é bom ficar muito largo, senão fica repuxando, principalmente aqui embaixo, ó, no gancho. E aí eu gosto de alinhavar e depois passar uma costura aqui na beiradinha, ó, do lado direito aqui, ó, onde estão os alfinetes. Agora eu tô com o gancho da frente aqui e eu fiz a mesma coisa que eu fiz nas costas. Só que nas costas eu cortei a margem de costura, o lado que fica menor, o direito. Aqui eu já fiz o contrário, o lado menor foi o esquerdo. E aí sobrepus o direito por cima aqui do esquerdo, para na hora de juntar o gancho da frente com costas, as costuras ficarem batendo para o mesmo lado. Aqui no finalzinho eu dei um pequeno corte sem pegar até ali no final da costura, só mesmo para soltar esse tecido aqui, ó. E também eu fiz um zigue-zague nas beiradas dele aqui, ó, para quando eu virar para dentro já ficar com acabamento feito aqui. Então agora eu vou alinhavar e vou costurar, tanto frente quanto costas. Agora eu vou começar a mexer com o bolso faca. E eu estou aqui com a parte da frente da bermuda e vou colocar o bolso do lado direito aqui. Eu tenho que colocar a peça correspondente aqui ao forro do bolso, que tenha essa lateral aqui virado para cá. Então, se fosse o tecido, estaria assim, ó. E essa marcação que eu tenho aqui, que é a abertura, onde vai colocar a mão, eu fiz ela aqui do lado, ó. Eu risquei a marcação em cima e embaixo, e aqui eu risquei com a largura da margem de costura que eu deixei aqui na lateral, que foi de 1,5 cm. Então agora eu vou costurar exatamente nesse risco, assim, assim e assim. Depois de costurado aqui e cortado na diagonal, eu vou jogar o forro para cá, deixando a margem de costura pro lado do forro, e vou passar uma costura aqui próximo à emenda, mas do lado do forro, para prender essa margem aqui no forro. Olha, eu tenho que te pedir desculpa, porque na hora de comprar o tecido, eu acabei esquecendo que tecido escuro é muito ruim para filmar. Ele fica variando a cor, né? Dá um contraste muito forte. Esse tecido aqui é um verde bem escuro, e tem hora que ele tá parecendo azul, tem hora que parece cinza, tem hora que parece preto, enfim. E aí eu até coloquei uma toalha aqui embaixo, mais escura, para ver se não dá muito contraste.
Então, voltando aqui à costura, eu falei para costurar aqui, né? Só que eu esqueci de falar que é para costurar aqui dentro, ó, dentro dessa abertura. Não passar para cá do cantinho que forma aqui dos dois lados, ó. Agora eu vou jogar o forro para dentro e vou passar uma costura em toda a volta aqui, ó. Aí tem que puxar bem os cantos para fora, para ele formar aqui, uma quina bonita. E aí eu passo uma costura aqui com a largura de um pé de máquina, como eu já fiz aqui, ó, do lado de cá. Depois de passar a costura aqui com a largura de um pé de máquina, como eu falei, agora eu pego a outra parte do forro e coloco sobre essa, casando direito com direito. Para colocar o lado certo, é bom ter marcado na peça, marcado a mesma marcação que tem no molde, ó. Essa marcação aqui da abertura, você faz no forro. E aí você vai colocar o lado certo, ó. E aí a marcação da abertura eu dei piques aqui, ó, para ficar fácil de identificar. Aí eu coloco aqui direito com direito, assim. E aí eu vou passar uma costura em toda a volta do forro. Só que essa costura aqui eu quero passar embutida. Então eu jogo a parte do forro para lá, ó. E jogo as costuras para cima. Coloco alfinetes. Aí essa você joga para baixo, ajeita aqui direitinho, ponta com ponta. E aí vai passar uma costura em toda a volta do forro, sem chegar muito próximo aqui na beirada, ó. Acaba assim mais ou menos um dedinho antes, para facilitar na hora de fazer a emenda aqui da parte de trás. Aqui eu já passei a costura, e aí depois é só virar pro outro lado, revirar o bolso. Ajeita direitinho. Se o seu tecido vincar, você passa ele, fica melhor para fazer o pesponto igual eu fiz do lado de cá. Passa uma costura em toda a volta, bem na beiradinha do tecido, só para assentar mesmo o tecido. Eu já preguei aqui o bolso traseiro, e se você estiver vendo esse vídeo e ainda não tiver feito a modelagem, não esquece de marcar na modelagem a altura do bolso, que fica melhor para depois, na hora de pregar aqui, você já tem o local certinho de marcar. Aqui, como o bolso já estava preparado, eu só coloquei ele ali e costurei em volta. Se você quiser, pode fazer um ponto de chuleado bem estreitinho aqui, ó, dos dois lados. Eu vou fazer nas laterais e nas entrepernas a mesma costura que eu fiz nos ganchos. Para isso eu preciso que o tecido do lado direito esteja para fora. Então eu virei a parte das costas com o direito para baixo, o que você está vendo aí é o avesso. E aí eu vou colocar agora por cima a parte da frente com o direito para cima. Eu já posicionei frente e costas, alfinetando as laterais e as entrepernas. Eu também coloquei alfinetes de comprido aqui na abertura do bolso faca, para marcar tanto o local onde eu vou passar a costura, eu não posso passar aqui em cima, onde estão os alfinetes, e também para prender o bolso, de jeito que na hora que eu passar a costura, eu não corra o risco de costurar a entrada do bolso. Eu gosto de riscar onde eu vou costurar, e aqui eu vou te dar uma dica. Eu gosto sempre de pensar na peça como que ela vai ficar na hora que eu estiver costurando. Geralmente a gente coloca a peça debaixo do pé calcador, deixando a parte maior para o lado esquerdo da máquina, ou seja, para fora da máquina. Então eu risquei esse lado aqui, porque na hora que eu estiver costurando, está exatamente como está aqui, né? A parte maior da peça vai ficar para fora. Agora, quando eu for costurar esse lado aqui, ó, se eu colocar do jeito que está aqui na máquina, a parte maior da peça vai ficar para dentro da máquina. Isso aí atrapalha um pouquinho. Então, eu vou virar a peça para lá e vou costurar aqui. Então, a parte de baixo é que eu risquei a peça, não risquei em cima, risquei embaixo, porque na hora que eu virar essa peça para lá, já vai ficar com o risco certinho. A mesma coisa aqui na entrepernas. É sempre bom você costurar as entrepernas da seguinte forma: do meio para a beirada do lado esquerdo e do meio para a beirada do lado direito. Pode até fazer um arremate aqui, ó. E aí,
Para eu riscar aqui de forma que fique bom para mim na hora de posicionar, então o lado esquerdo aqui eu risquei, porque na hora que eu for colocar a perna dentro da máquina para costurar, esse lado maior vai ficar para fora. Agora, quando eu for costurar esse lado aqui, ó, eu vou virar a peça para lá, então eu risquei a parte de baixo. Agora eu vou fazer nas laterais e nas entrepernas o mesmo que eu fiz nos ganchos, ou seja, eu vou cortar um lado da margem de costura para ficar menor e o outro lado vai sobrepor o lado que foi cortado. Então aqui no exemplo, ó, esse lado direito, que é a parte das costas, eu coloquei alfinetes e eu vou cortar o excesso do lado esquerdo, que é a frente. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. A parte das costas vai ficar maior do que a parte da frente. Ou seja, a costura vai fechar para cá, ó, para dentro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui nas entrepernas. Vai ficar igual essa bermuda aqui, ó. Aqui é costas, aqui é frente, ó. A costura vai sobrepor e o arremate vai ser feito desse lado de cá, ó, na parte da frente. Aqui no gancho vai ficar a mesma coisa, ó. A parte das costas é que vai ficar maior para sobrepor a da frente. Eu já preguei aqui o bolso na lateral da perna, mas antes disso eu costurei um pedaço de velcro nele. Esse velcro tem o tamanho de 5 centímetros. Depois, como o bolso já estava preparado, eu só centralizei ele aqui para costurar. E para centralizar é muito fácil, você mede a metade do bolso e centraliza na reta aqui da costura da lateral da perna. A mesma coisa você faz com o bico aqui do bolso, ó. Centraliza em cima da costura aqui da lateral. Para achar a altura, você pode medir no corpo da pessoa ou usar uma peça como referência, ou no meu caso aqui, que tem um bolso faca, eu desci aqui 8 centímetros. Aí, centralizou, é só costurar em toda a volta. E agora tem que preparar a aba para colocar ali no bolso. A minha aqui, eu já costurei ela. Então, você costura em toda a volta, coloca direito com direito, né? Costura em toda a volta, menos aqui na parte de baixo. E aí, você vira pro outro lado, faz os cantinhos ali usando uma tesoura, alguma coisa pontuda para ficar bem certinho os cantos. E aí, você passa uma costura na beiradinha, em toda a volta aqui. E se quiser, passa mais uma costura com a largura de um pé de máquina em toda a volta para servir de enfeite. Eu vou te dar um exemplo de um modelo diferente que eu achei bem bonito também, que não é retangular. Ele formando um bico, né? Ó. E aí, se você quiser, você pode fazer como eu falei aqui, ó. Mais uma costurinha em toda a volta. Fica bem bacana. Eu já tenho aqui a minha aba preparada e uma coisa que eu esqueci de falar é que a largura da aba tem que ficar da largura do bolso. Então, antes de passar essa costura de pesponto na beirada, você dá uma conferida, né? Vira a aba para o outro lado, confere se está na mesma largura do bolso. Ela pode ficar até 1 ou 2 milímetros maior, que não pode ficar menor. Para facilitar, eu fiz a marcação de 1 centímetro aqui, ó. E a marcação do meio da aba. Essa parte aqui é a que vai ficar para cima na hora que aplicar ali no bolso, depois de finalizado. Então, eu fiz a marcação nesse lado. Aqui no bolso, eu também fiz a mesma marcação, ó. Acima do bolso, eu marquei 1 centímetro e também marquei a metade do bolso.